Instagram agora foi. Vamos aguardar aqui. Bom dia, SciMakers do YouTube, Facebook. Agora o Instagram tá entrando. Vamos lá para nossa live de aquecimento. Eliane, bom dia. Vamos que vamos. A SciMakers do YouTube. Estou aguardando aqui todo mundo receber notificação. Renan, Jade, da Liga, Torre, Eliane. Gente, perguntas. Como é que vai funcionar? As perguntas referente ao aquecimento você vai colocar aqui na caixinha, tá? Então coloca na caixinha de pergunta que eu vou, ao final do aquecimento, eu vou abrir a caixinha de perguntas e vou colocando as perguntas aqui. Beleza? Cíntia, bom dia. Kênia, Rei do Marmitex, vamos que vamos a SciMakers. Primeira semana do aquecimento, ainda tem a semana que vem todinha. Não é brincadeira não, Elizabeth, bom dia. Vamos, gente, vamos lá esperar aqui o pessoal entrar. Sivaldo do Fiel, Ice, Cálisto, Rafael e Camila. Bom dia, Dricas. Vamos que vamos a SciMakers. Hoje o nosso assunto também é mega power importante. É muito importante hoje. Tá? Hoje nós vamos falar, nós já falamos da balança. Ó, até trouxe ela aqui, olha, minha quebrou, chegou outra. Ó, aqui para todo mundo que ainda não comprou, a balança digital maior aliada. Tá? Quem está chegando agora, quem me conheceu essa semana, essa aqui, gente, é minha e a nossa maior aliada. Tá? Sem ela, não tem como você... Qual o tema de hoje? Hoje é cálculo de custo. Cálculo de custo e vamos pincelar sobre precificação. Tá? E é uma coisa que muitas SciMakers falam, Amanda, isso é muito complexo. Não é, a SciMaker? Não é. Não é complexo. Quando você começa a conhecer o seu negócio, tá? De forma macro, não fica complexo, é leve, tá? É bom, porque quando você conhece, tudo faz parte, e eu vou falar isso aqui com vocês. Por isso que eu trouxe a balança, porque ela é o primeiro equipamento, tá? Ele é o obrigatório. Amanda, tem como calcular o custo sem a balança? Depende. Você trabalha com açaí no quilo? Se você trabalha com açaí no quilo e você não vender nenhum adicional por fora, você não vai precisar da balança, correto? Porque você já tem uma balança lá e tudo que o seu cliente colocar, ele vai ter que fazer o quê? Pesar. Ponto. Isso é indiscutível, tá bom? Seu cliente vai pesar. Porém, você precisa saber o preço de todos os ingredientes que compõem o seu mix de produtos. Exemplo, para o açaí self-service. Açaí self-service eu tenho chocobol, tenho paçoca, tenho cremes, tenho sorvete, tenho açaí. Então eu preciso saber o preço do quilo de tudo. Então previamente você vai ter que ter pesado todos os seus cremes, todos os seus sorvetes. Se você prepara o creme, eu vou recapitular aqui como que você vai fazer para fazer a pesagem e a ficha técnica operacional que você vai precisar. Lembrando, balança para quem é à la carte, para quem não é no self-service. Ficha técnica operacional também é obrigatório, tá? Por quê? Amanda, eu faço algum produto aqui na minha loja. Se eu faço um creme, se eu faço um sorvete, se eu faço açaí, eu tenho que ter a ficha técnica operacional. Ponto também. Tá? Então, isso aqui também você precisa internalizar. Ficha técnica operacional, o que é a ficha técnica operacional? É o passo a passo de preparo da minha receita, com ingredientes, equipamentos necessários, passo a passo de preparo. Então, é muito simples para você fazer a ficha técnica operacional. Mas nós vamos falar disso aqui no aquecimento também. Disso e o self-service. Tá? Lembrando que hoje o tema do nosso aquecimento é cálculo de custo. Amanda, cálculo de custo é igual a precificação? Não, a SciMaker, são coisas diferentes, tá? Porém, o cálculo de custo é uma etapa da precificação. É uma etapa.
Sem o cálculo de custo, você não consegue fazer a sua precificação. Então, eles estão juntos. Cálculo de custo é uma etapa da precificação, mas não é a mesma coisa. Por quê? Hoje, como eu sempre falo, que na internet agora, gente, é cada coisa que a gente escuta. E tem gente que diz, você agora vai aprender a calcular o seu a precificar o seu açaí. Aí a pessoa fala do cálculo de custo. Nem negativo. Cálculo de custo é uma etapa da precificação. Você não tem como precificar somente pelo cálculo de custo, porque com ele você vai descobrir o seu CMV unitário. E o que é o CMV unitário? CMV é o custo da mercadoria vendida, tá? Isso também tá muito em alta hoje, então você tem que ter muito cuidado. Por quê? Tem o CMV unitário, que é o que nós vamos falar hoje, e tem o CMV índice, tá? O que eu vou falar hoje aqui com você é o CMV unitário, é o CMV do seu produto, Faz de conta que isso aqui, meu copo de água, é um copo de açaí, tá? Então, ele é um copo de açaí. O que compõe este meu copo? Tem o copo, tem o açaí. Nessa montagem, eu vou fazer um açaí com leite ninho, tá? E eu vou colocar... Lembra que eu falei de 2 a 3 camadas, que é o que eu indico, a sugestão? Porém, cada um faz a sua. O importante é você mensurar e calcular. Vamos supor que esse é meu copo de açaí e eu vou colocar uma camada aqui de leite ninho, outra camada de leite ninho e leite ninho em cima, certo? Então, isso aqui é o meu açaí, é o copo, são as camadas de leite ninho. É só isso, Amanda? Não. O que mais você manda? Eu mando colher, mando guardanapo. Hoje eu não posso mandar eles avulsos, então eu coloco dentro de um saquinho. Então vai o copo, vai as camadas de leite ninho, vai a colher, vai o saquinho que vai a colher e o guardanapo dentro. Vai um complemento grátis. Vamos supor que eu deixe a critério do meu cliente escolher um complemento grátis para acompanhar o copo de açaí que eu ofereci para ele no meu cardápio. Faz de conta que esse copo tem 700 ml, certo? Então, meu cliente escolheu, eu quero então esse açaí com leite ninho e eu quero o complemento grátis de leite condensado. Quando eu falo complemento grátis, Açaí Maker, é um bônus que você está dando para o seu cliente, mas esse bônus ele tem que estar calculado no seu CMV, tá? Nada que você entregue não tem que estar, Amanda, é um brinde, eu dou um bis. Você entrega um bis, então esse bis tem que estar calculado. Amanda, eu mando um bilhetinho, porque faz toda a diferença, não é? Você mandar um bilhetinho? Manda um bilhetinho para o meu cliente. Eu tenho que calcular? Sim, e com certeza. Quanto você gastou com aquele papelzinho que você está mandando? Quanto você gastou? É para delivery? Então eu mando a sacolinha de plástico, estilo aquelas de mercado, tá? Mando aquela sacolinha de plástico e eu amarro a sacolinha e coloco um brinde. Beleza, você trabalha dessa forma, mas do nada você viu que os seus concorrentes aí estão trabalhando com a sacolinha craft. Aí o que você fez? Amanda, eu vou mudar. Então eu já alterei, nem hesitei. Fui, comprei a sacola craft e coloquei. Está certo, Açaí Maker? Não, Açaí Maker. Você precisa calcular qual vai ser o impacto de você comprar outro tipo de sacola. A sacola craft é mais bonita? É. Né? É mais atrativa? Sim. Mas o que eu quero deixar claro para você é que tudo que compõe o seu produto tem que estar calculado. Se você trabalha vamos supor, eu trabalho com um copo frisado. O que é o copo frisado? Aquele copo de plástico com listrinhas, tá? E eu verifiquei aqui na minha região que o pessoal tá trabalhando com um copo personalizado. Então, do nada, sem fazer cálculo nenhum, eu vou atrás desse copo personalizado, vou fazer uma encomenda para mim, vou comprar no boleto, parcelado. Eu posso fazer isso? Não posso. Por quê? O meu cálculo está defasado. Eu não coloquei a minha sacola craft, eu não coloquei o meu copo personalizado, o meu copo de isopor. É melhor o copo de isopor do que o de plástico para delivery? Sim, é melhor. Mas você tem que ver o que está ao seu alcance nesse momento. Tá na hora de você fazer essa troca? Tá na hora de você tirar o seu copinho de plástico? Você tira? Amanda, eu acho que tá na hora. Show. Então o que você vai fazer?
Você vai recalcular seus custos, já botar tudo na pontinha do lápis, vai calcular bonitinho e vai fazer e acontecer. Você não vai tomar a decisão do nada e vai implementar no seu negócio, porque senão você vai jogar dinheiro fora, senão você vai perder dinheiro, tá? Porque você pode estar trocando, você pode estar tendo prejuízo. Então, Açaí Maker, muita atenção, tá? Então, lembrando aqui, voltando a essa introdução aqui que nós falamos, tá? O tema hoje do nosso aquecimento é cálculo de custo. E eu pontuei tudo aqui para não esquecer nada, não ficar como nas outras lives só na cabeça. Tá bom? O que é o cálculo? Para que serve o cálculo de custo? O cálculo de custo, ele é uma etapa da precificação, tá? Como eu falei no início, você tem como fazer, Amanda, eu quero fazer a precificação, mas eu não sei quanto custa cada complemento. Eu pego a minha caixa de 10 litros e divido. Cada litro pago R$120, então meu litro é R$12 o litro. Eu faço dessa forma? Não. Você precisa fazer todo esse cálculo de forma profissional. Então, se você trabalha com açaí pronto, o que você tem que fazer? Você vai pegar esse açaí e você vai pesar. Vai pesar. Muitos mixes de açaí já vem com essa quantidade na caixinha. Por que vem com a quantidade na caixinha? Porque o fabricante é legal? Não, é obrigatório Açaí Maker. É obrigatório, isso tem que ter. Repara no mercado, quando você vai, olha um sorvete. O sorvete tá lá, 2 litros, mas tá lá o peso líquido dele, tá? Então tem o peso bruto e tem o peso líquido. Da mesma forma, funciona com os Açaí Makers. Você precisa comunicar quanto que tem bruto e quanto que tem líquido. Então, esse peso líquido é o que você vai usar para calcular o seu custo. Vários Açaí Makers perguntam, Amanda, mas eu compro em litro, eu vendo em litro, por que eu não posso calcular meu custo em litro? Açaí Maker, eu sempre falo aqui, o seu açaí, gente, açaí, você podia trabalhar com iogurte. Você podia dar, Amanda, eu tenho iogurte na minha loja. O iogurte, a densidade dele também não é igual da água. Bem como o do açaí, o do sorvete, o do leite. Não é igual. A densidade desses produtos não é igual a da água. Primeiro ponto. Então, se você coloca 1 quilo desse leite, ele não vai ter 1 litro, certo? Da mesma forma, o açaí. Além desse fator, além do fator densidade, que não é igual, tem outro fator, o overrun. O que é o overrun? É a incorporação de ar na máquina, tá? Então, ou de sorvete. Então, quando você faz essa produção, um dos componentes do seu produto é o ar, tá? O ar, e ele vai influenciar. Por isso que muita gente pergunta, Amanda, a caixa açaí X tem 6 quilos, mas o açaí Y tem 7 quilos, o açaí WZ tem 8,2 kg. Por quê? Porque é diferente, cada máquina tem uma incorporação diferente, o que você está colocando de ingredientes vai interferir também na incorporação de ar. Então, e outro fator, o fabricante que define quanto de açaí ele vai mandar. Porém, alguns fabricantes ainda não fazem este processo. Então, eles mandam aleatoriamente, o que é muito ruim. É ruim pro fabricante, que não tem padrão, então ele também não tem o cálculo de custo exato dos produtos dele. E é ruim para quem compra. Por que para quem compra? Porque também não consegue calcular os custos. Porque ela compra de um local que não tem padrão. Beleza? Então, é dessa forma que acontece. Por isso, você deve calcular sempre no quilo. Então, o custo, quando eu falo de CMV, que eu falei agora, o custo da mercadoria vendida, eu tô falando do CMV unitário, eu tô falando do custo direto, o que você gasta para produzir determinado produto, como eu dei esse exemplo do copo. No copo de açaí, o açaí em camadas de leite ninho de 700 ml. Então, eu gasto açaí, eu gasto leite ninho, eu gasto copo, eu gasto, para delivery, eu gasto a tampa, eu gasto a colher, o guardanapo, o complemento grátis que eu tô resolvendo mandar, a embalagem do complemento grátis, a embalagem que eu vou mandar o meu produto, o bilhetinho, o brinde. Então, tudo que compõe o meu produto, ele deve ser calculado, tá? Então, isso é o CMV, é o custo
direto ali que o quanto você gastou para fazer determinado produto. É tudo que envolve os custos direto do produto, tá? Então, CMV unitário que eu já falei para você. Mas tem muita gente que fala, então tá, Amanda, então isso é precificação. Isso é uma etapa. E quais são as etapas da precificação? Você precisa mapear. Detalhe, o mapeamento dos seus custos, tá? Das suas despesas fixas e variáveis é padrão, é universal para quem tem planilha e para quem não tem. É uma etapa da precificação, bem como a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado também. Porém, tem a SciMaker que só precifica com base na pesquisa de mercado. Somente. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Eu tô abrindo aqui um açaí, então eu quero fazer meu cardápio. Então eu vou aqui no concorrente mais próximo da minha loja e vou fazer o quê? E vou olhar o cardápio dele, vou tirar uma foto, vou chegar em casa ou vou mandar para um design e vou dizer, tá aqui, os preços são esses. Ou então coloca R$1 mais barato que isso aqui. Por quê? Porque eu tô me baseando só pelo meu concorrente e alguém garante que esse concorrente calculou o custo dele? E outra, os custos dele são iguais aos meus custos? Não, a SciMaker, você tem seus custos, o concorrente tem os custos dele, então é primordial que você faça o cálculo dos seus custos e não simplesmente colocar o seu preço de venda se baseando no preço do concorrente. Amanda, mas será que isso acontece? A SciMaker, isso é o que mais acontece por aí. Pasmem, é o que mais acontece. Tá? As pessoas não calculam, não sabem, vendem o produto, não sabem, acham que sabem só, no caso, o custo unitário do produto, muitas vezes nem fazem um cálculo correto, tá? Mas multiplica, na hora de precificar faz a regrinha de 3 ou simplesmente nem regrinha de 3. Muitas vezes só multiplica por 2 ou por 3, tá? E acha que tá ganhando 200% de lucro, de 100 a 300% de lucro, acredite. Então não, todo mundo que tá aqui sabe e tem a certeza de que não funciona dessa forma, tá bom? Então essa, como eu falei, é uma etapa da precificação. E esse trabalho de pesagem, todo mundo tem que fazer? Sim, a SciMaker. Você podia não ser uma SciMaker, você podia ser um vendedor de cachorro-quente, você podia ter uma hamburgueria. Se você tivesse uma hamburgueria, eu falaria a mesma coisa para você, porque essa regra ela vale para qualquer área na gastronomia. Tudo que você tá vendendo é brigadeiro, você tem que saber quanto tá indo de brigadeiro, da bolinha que você tá mandando. Quanto custa a forminha que você colocou o brigadeiro? Quanto custa o chocolate que você colocou em cima do brigadeiro? Se é chocolate, vamos supor que se você utilizou um confeito, né? Um belga ou um split, o que você colocou ali, você vai ter que fazer o quê? Saber exatamente quanto você colocou. Amanda, mas eu preciso saber quanto que eu coloquei em cima do meu brigadeiro? Sim, para você ter noção. Então essa regra que eu falo, só que nós vamos nos ater ao açaí, mas ela vale para qualquer área. Se você fizesse bolo, você tinha que saber exatamente tudo que compõe o seu bolo. Tudo. Da mesma forma que é o açaí. Então você percebe como o açaí é fácil? Você é muito fácil. Então agora dá trabalho? Dá trabalho, porque você vai ter que pesar tudo. Você vai ter que saber o que você está mandando, você tem que ter um padrão. E o padrão, ter padrão significa você ter qualidade, tá? Então ter qualidade também significa, quando você tem um padrão, que você tem tudo para conhecer os seus custos e você tem tudo para fazer sua precificação correta, tá? Então não dá para chegar até aqui. Amanda, tem gente que diz pra mim, eu calculei, eu fiz, mas eu não estou conseguindo passar para outra etapa. A SciMaker, você não tem planilha, porque no meu negócio de açaí blindado você vai ter. Eu sei que muita gente aqui já vai entrar que já me falou. Então essas pessoas que vão estar no meu negócio de açaí blindado, eles vão ter planilha, show, mas a pesagem vai ter que fazer. Vai ter que conectar toda a planilha. Como que vai conectar a planilha? Colocando seus custos fixos, seus custos variáveis, né? Colocando o custo real de todos os seus ingredientes. Então isso tem que fazer. Então dá trabalho, mas é necessário.
Então, falei que isso não é a precificação, isso é o cálculo de custo que todo mundo já sabe. O exemplo que eu dei, eu coloquei aqui outro exemplo, do açaí com banana e xarope de guaraná. Agora eu vou dar outro exemplo. Eu dei um exemplo para você que foi do copo de açaí com leitinho. Agora eu vou dar um exemplo com açaí sem complemento nenhum, batido com banana e xarope. Vamos supor que você não compra o seu açaí pronto, que você prepare o seu açaí. Então, se você prepara o seu açaí, o que você deve conhecer para calcular o custo? Amanda, eu coloco banana, eu coloco xarope de guaraná ou açúcar, tá, gente? Você só vai substituir e coloco o açaí. Então, como que eu vou calcular meu custo? Lembra que eu falei que nada pode ser no olhômetro? Que tudo que você coloca, todos os ingredientes que compõem a sua receita devem ser pesados? Por esse motivo, com os seus ingredientes pesados, você tem como calcular o custo de cada produto pelo quilo. Xarope de guaraná, Amanda, eu compro a bombona de 5 litros. Show! Você compra a bombona de 5 litros, então você vai pegar essa bombona de 5 litros, você vai tirar a tara da bombona, como? Você vai pegar uma que você tem vazia, vai colocar na balança, vai tirar. Aí você vai colocar a outra bombona e vai ver quanto você tem de peso líquido no xarope de guaraná. Essa informação já vem na maior parte dos fabricantes do xarope de guaraná. Tá? Ele já passa essa informação para o cliente. Mas você pode confirmar uma vez, já que ele tem, ele faz isso sempre. Tá? Então ele tem, aquilo é dosado. Até porque ele tem um cálculo de custo dos produtos dele. Então, o que você faz? Você vai, confirma essa informação só para você ter o peso líquido e a partir dali você calcula o custo. Então, pegar o preço que você paga no produto e dividir pelo peso. Dessa forma, você vai ter o preço do quilo. E você divide e multiplica pela quantidade, divide por 1000 e multiplica pela quantidade que você coloca na receita. Tá? Então, essa foi a forma mais fácil e simples de passar, e muitos açaí makers pegam dessa forma. Eu acredito que é mais fácil do que explicar por regra de 3. Amanda, tem gente que faz de cabeça? Tem. Tem gente que só olha aquilo ali e já sabe quanto que custa o quilo, tá? Então, tem gente que anda com a calculadorinha? Tem. Tem gente que faz dessa forma? Tem. Tem várias formas de calcular. Então, essa é uma delas, tá bom? Então, você vai saber quanto que você coloca e vai calcular ingrediente por ingrediente. Lembrando que você tem que saber quanto tem a sua receita total, quanto a sua receita total pesa, tá bom, gente? Então, é o que eu falei agora, que é saber, dessa forma você vai saber o custo da sua receita de açaí. Então, Amanda, eu uso 3 barras de açaí, eu uso xarope de guaraná e eu uso banana. Então, eu tenho como saber, inclusive, o da banana? Tem. Lembrando que a banana tem um fator de correção. Ninguém utiliza a banana com casca, não é igual ao morango. Ninguém utiliza o morango com... Na verdade, às vezes utiliza para enfeitar o açaí, uma barca, né? Um açaí gourmet, utiliza às vezes o morango com cabinho. Mas não é o que acontece. Então, eu já respondo, Nanda. Então, o que você vai fazer? Você deve sempre fazer o cálculo considerando o fator de correção. O que é o fator de correção? É a diferença entre o peso bruto e o peso líquido. Além de te dar o custo real do seu produto, com o fator de correção, você tem como mensurar quanto você precisa comprar para fazer determinada receita, para trabalhar durante a semana, para encomendar para o seu fornecedor. Beleza, açaí maker? Então, o fator de correção, para quem não sabe ainda, não conhecia o fator de correção, no nosso canal no YouTube, aqui no IGTV, eu fiz um vídeo e tem lá disponível, tá? O fator de correção. Então já aproveita, pega a banana, tira o fator de correção da banana, fator de correção do morango. Se você utiliza manga, kiwi, faz também o fator de correção. As perguntas, açaí makers, por favor, coloca na caixinha de perguntas, tá bom? Que eu vou, ao final, eu vou olhar, mas coloca na caixinha. Então, dessa forma, você vai saber o custo total da sua receita. Aí eu já falei que você tem que calcular o custo do copo, do guardanapo, mosquitinho, da colher, de tudo que você colocar. Eu fiz um cálculo aqui de um copo, de uma receita e coloquei. Aí eu calculei, deu, por exemplo, R$3,35. Só que não é só isso. Isso seria o custo unitário do produto,
tá? Então tem gente que diz, então vamos supor que eu calculei até aqui. Então o meu custo é 3,35. Então agora eu vou multiplicar por 2 e eu vou ter o preço de venda do meu produto. Não, tá? E a partir desse custo você vai jogar isso aqui na precificação, tá? Então tem o passo a passo da precificação que lembra, para você precificar seu produto, você vai precisar conhecer seus custos fixos, seus custos variáveis. Você tem que ter, Amanda, eu trabalho, mas eu não tenho Prolabore. Então você vai definir seu Prolabore, que eu falei ontem o que é o Prolabore, tá? Você tem funcionários, então você vai precisar também, eles entram em custo fixo, então você vai precisar saber colocar. Lembrando que quando você calcula seus funcionários, você tem que calcular direito. Então você não vai colocar só quanto que você paga para ele, você vai colocar transporte, você tem que pagar transporte, não é? Alimentação, você vai colocar a provisão de férias, de 13º, tá? Os impostos. Então quando você calcula quanto custa um funcionário para você, quanto ele representa, você vai colocar o quê? O cálculo total. Você não vai colocar somente o funcionário, tá bom, gente? Quanto você paga ali para ele no final. E por que? Muita gente pergunta, por que eu tenho, Amanda, que pesar tudo que eu coloco na minha receita? Por que eu tenho que pesar tudo? Por que eu tenho que saber se você manda o copo de açaí montado para o seu cliente? Você tem que saber exatamente quanto tá indo. Lembra do exemplo de leite ninho que eu dei? Lembra disso? Lembra que eu falei que vão 3 camadas de leite ninho naquele copo de 700? Aí o que você vai fazer? Você tem que saber exatamente quanto tá indo de camada de leite ninho em cada camada do seu copo. Então vamos supor que você coloca o equivalente a um copinho de café, aquele copo de 50 ml. Eu sempre digo que você precisa definir primeiro o volume. Quanto você quer disponibilizar em cada camada? Aí tem gente que diz, Amanda, quanto? Quanto? Eu que te pergunto, você que tem que saber. Quanto você quer disponibilizar? O negócio é seu. O que eu digo pra você você precisa calcular. E isso tem que ser mensurável. Você não pode dizer, eu coloco caprichado. Quanto? Não sei, eu vou colocando, coloco a colher, quando o cliente diz chega, eu paro. Ou então eu coloco com a colher e quando eu acho que tá bom. Tá. Se você faz dessa forma, como que você calcula seu custo? Amanda, não faço ideia. Entende, essa make? Você não tem como mensurar, Amanda, mas eu olhei, tem como? Não tem, tá? Não tem. Sem você pesar, não tem como. Lembrando que o self-service é diferente, tá? Então, as makes do YouTube, quem tiver dúvidas, coloca aqui ao final, eu respondo, tá bom, gente? Você não pode se orientar pelo preço da concorrência, então isso aqui também é indiscutível. Tá? Lembrando que a pesquisa de mercado é uma etapa, mas não é o único processo da precificação. Você deve considerar o preço da concorrência? Sim, porque quando você vai fazer o cálculo na planilha, você tem algumas possibilidades, que eu vou mostrar aqui pra vocês também. Gente, a planilha é surreal, quem é do curso aqui sabe. O que você faz? Você coloca quanto você quer ganhar de lucro e a planilha vai te dar o resultado, quanto você pode vender. Porém, você precisa saber se este preço é o preço que você pode trabalhar aí na sua região, aí no seu bairro. Você tem como trabalhar com esse preço que a planilha colocou para você? Amanda, a concorrência vende a X. Então, você já tem seu cálculo de custo, você vai olhar o da concorrência para saber a média do mercado, tá? Mas você já vai estar com seus custos totalmente calculados. Então, a concorrência é importante? Porque ela é uma etapa. Tá? Mas você não pode fazer só por ela e nem ignorá-la. Não tem como também. E o que são as despesas fixas? Tá? O que são as despesas fixas? É luz, é água, tá? Então, são seus custos fixos, seus funcionários. Então, isso você precisa conhecer. Tem gente que diz que vai precificar e não, Amanda, mas eu não sei exatamente. Então, você tem que parar e você tem que avaliar. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante. Tem gente que multiplica. Pega e multiplica por 2 ou por 3. Gente, isso aqui, onde é que entra o imposto que você paga se você multiplica? Alguém me conta? Você multiplica, Amanda, eu pego o meu custo, o meu CMV, o que eu falei pra você aquela hora, e multiplico por 2, tá? E onde que entra o imposto? Onde que entra? Alguém me fala? Não é verdade, gente? Se alguém me contar aqui, por favor, alguém sabe quem multiplica,
né? Se tem algum amigo que faz dessa forma, já dá um toque nele. Tá? E outro ponto, que mais que eu tinha que falar com vocês hoje, antes de abrir para as perguntas? É a questão da pesagem, né, que eu falei para vocês, e a questão do concorrente, né, que é primordial você conhecer, porém, você não pode considerar só ele, que é como eu falei aqui. Todos os gastos mensais que não está diretamente relacionado com a venda, show. Para mix com potes com adicionais para o cálculo, eu me baseio no adicional, mas não entendi aqui, Kelly. Deixa eu ver. Pergunta. Gente, ótimo. Vai descarregar aqui YouTube, gente. Se puderem ir pro Instagram, fiz o favor de esquecer o carregador. Tá, onde tem mais perguntas, Açaí Makers, vamos lá. Alguém colocou mais perguntas aqui? Aqui, achei. Amanda, será que dá pra eu colocar? Ah, deu, olha. Como eu calculo o valor do litro do meu açaí depois que eu pesei a caixa de 10 litros? Sonho gelado, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua caixa que você pesou, vai ver quanto que você pagou e vai dividir pelo peso da caixa, tá? Então, quanto que eu paguei na minha caixa? Eu paguei R$100. Então, quanto que pesa a minha caixa? Minha caixa pesa 8.200. Você vai pegar os R$100 e vai dividir pelo peso da caixa. Dessa forma, você vai encontrar o preço do quilo. Tá? Do quilo do seu açaí. É disso que você precisa para calcular o seu CMV. Tá? Vamos para outra. Para quem vende aqui. Aqui, Kelly, a sua pergunta. Para quem vende mix com complemento. Eu não entendi, Kelly. Será que você quer dizer, tipo assim, um açaí no copo já montado? Será que é essa a pergunta? Eu acredito que é isso. Vamos supor que você já vende o açaí pronto e os complementos. Como que você vai fazer? Então, você vai escolher com muito critério, tá? Quais complementos você vai oferecer para o seu cliente. Vamos supor que tenha um complemento ali que está muito caro. Esse complemento está caro. O que você vai fazer? Você tira ele do seu mix de produtos gratuito e coloca ele como adicional, tá? Então, por isso que você tem que estar acompanhando. E você tem que estar acompanhando também quanto que está variando. Porque, gente, não sei se todo mundo aqui já tem um açaí. Os complementos estão caríssimos. Aumentou assim absurdamente. Então, o que eu falo sempre, quem tem planilha, Kelly tem planilha. Acho que é a Kelly Açaí Maker, não é? Quem tem planilha, não sei se é ela. Acho que é, Kelly confirma pra mim. O que você vai fazer? Você tem que estar mês a sua planilha mensalmente. Você tem que estar atualizando seus custos mensalmente, porque todo mês, na verdade nem espera nem virar um mês. Na verdade tem atualização de 10 em 10 por semana, então tá tudo subindo. Então por isso você precisa atualizar. E tem gente que diz, Amanda, mas eu não vou aumentar o meu preço agora, tá, Açaí Maker? A fábrica segurou pra você? A fábrica segurou o mix, que a pessoa que revende o mix já sai pronto pra você, não te passou o aumento? Estão segurando pra você? Amanda, eu compro direto do Pará. Ok, lá no Pará estão segurando o aumento pra você? Que até onde eu sei, gente, ninguém deixou de repassar aumento. Ninguém deixou de repassar aumento, não. Tá? Então, tem que ser atualizado. Você precisa atualizar seus custos. Você não pode simplesmente não ajustar e segurar isso para você, porque senão você não terá lucro. E é o que eu falo sempre. O objetivo é você ter lucro. A partir do momento que você não tem, você está trabalhando ali, uma hora você não vai aguentar. Estou perdida com tanto reajuste. Exatamente, mas você precisa sentar, colocar tudo, tá? E calcular, porque se você não colocar
não fizer esses reajustes, que tudo tem um reajuste. A embalagem, então, todo mundo aqui que trabalha sabe, mega disparou embalagem. Então, embalagem você precisa, você tá tendo controle, você não tá desperdiçando embalagem, de qual forma você tá armazenando o seu açaí, perdão, a sua embalagem aí. Porque um açaí maker já mostrou também, a embalagem tá cara, ele comprava por atacado, e o que ele fazia? Ele pegava e armazenava, guardava as embalagens dele no lugar que quebrava um isopor. Quebrava. Então, a embalagem já tá cara. Quando ele pegava, tinha um monte de embalagem amassada. Então, assim, você tem que ter cuidado também com a armazenagem no seu negócio, na sua loja. É igual banana. Tem gente que compra banana e pega a banana e deixa lá apodrecendo. Vai ter o quê? Vai ter desperdício de banana. Tá? Então, muito cuidado. A banana é cara. E tem gente que diz, nossa, mas eu vou ter que contar a banana. Gente, vocês acham o quê? Que aquele ditado ainda tá valendo? Que tal coisa era barata, era preço de banana? Hoje a banana está caríssima. Hoje a banana está caríssima. Hoje acho que nem pode mais, nem deve usar esse ditado que diz que é preço de banana, porque a banana tá muito cara. E se você, açaí maker, não tiver cuidado com porcionamento, com armazenagem das frutas, eu uso hortelã, você tem cuidado com o hortelã que você usa, senão é aí que vai o seu dinheiro. É aí que tá escorrendo. É aí que é o gargalo no seu negócio, tá? Então, muito cuidado. Paty, gostaria de saber mais sobre açaí branco. Eu vou abrir uma caixinha hoje, quando eu responder a caixinha passada, que eu não consegui responder. Mas eu vou colocar o açaí branco, que não é o tema hoje, tá? O açaí branco, ele não contém antocianinas, que é o que dá a pigmentação roxa pro açaí. Que é a mesma substância da beterraba, do vinho tinto, tá? Que tem no morango. Então, o açaí branco, ele não contém essa substância, que são antocianinas, mas ele é açaí. Inclusive, ele é da mesma palmeira do açaí roxo, tá? Então, é açaí. O sabor do açaí branco é mais suave, mas tem gosto de açaí, tá bom? Ele é um pouco mais caro e não tá uma época boa para comprar açaí branco, porque o açaí tá caríssimo, gente. Tá muito caro. É isso, temos mais perguntas hoje. Como faço para participar do curso de açaí blindado? Nanda, o seguinte, você vai finalizar o aquecimento, porque o aquecimento é aquecimento para maratona, e vai assistir a maratona. A maratona é um evento que eu faço sempre antes de abrir a turma, para você saber. Na verdade, eu sempre brinco onde você está se metendo, né? Então, para você saber o que vai ter no curso, para você saber como é que funciona, como que eu faço com os meus alunos, tá bom? Então, realmente, se você quer aumentar o seu lucro, Amanda, eu ganho, mas eu não sei quanto que eu ganho. Eu tenho certeza que eu consigo, porque eu quero trazer você aqui para contar seu case. Eu vou trazer todos os meus alunos, tá? E o aluno que tá meio sumidinho, eu resgato ele, vou resgatar e ele vai virar um case. Então, da mesma forma você, Nanda, tá? O objetivo é realmente fazer você engrenar, tá? Realmente botar dinheiro no seu bolso para ser um case de sucesso, tá? Então, e você vai ser. Outra pergunta, vamos lá. Como eu precifico como eu precifico os adicionais no delivery? Lili, o processo de precificação é igual para todos os produtos, tá? Primeiro, cálculo de custo. Então, ó, adicional, isso aqui, ó, imprescindível, é fundamental, ó. Balança, tá? Então, a balança, ela é fundamental. Fundamental para adicionais também. Então, você vai precisar da balança e é o primeiro passo, que é calcular seus custos. Depois, você vai ter que fazer o quê? Colocar quanto você quer ganhar. Tem um passo a passo, inclusive, no nosso canal do Telegram. Quem ainda não tem, eu deixei ele bem tranquilo, tá? Tá bem, um passo a passo bem fácil mesmo. Só que você vai ter, como eu falei, é um trabalho de fazer item por item. Fala mais sobre precificação de self-service de açaí. A gente vai ter um dia aqui no aquecimento para falar só de self-service. Tá? Lembrando, gente, que como funciona o self-service de açaí? Da mesma forma que funciona o self-service de comida. Da mesma forma. Tá? Igual quem coloca, vamos supor, a pessoa que tem um self-service, eu acho que ninguém aqui tem, né? Que trabalha com... Mas é da mesma forma. Você tem que saber exatamente
todos os itens que você está disponibilizando no seu self-service. Todos. E você não pode, do nada, colocar um item. Vamos supor, você é acostumada a colocar... Você todos os dias coloca os mesmos produtos. Aí você hoje acordou e disse, hoje eu vou colocar Nutella. Eu posso fazer isso e disponibilizar no meu mix de produtos gratuitos? Não pode, porque a Nutella, você tem uma linha ali que você tem de custos. A Nutella vai fazer isso aqui, ó. A Nutella vai fazer isso aqui, vai dar um pico ali, ó, no custo dos seus produtos. Então você não pode, porque quando você tem um custo que faz isso aqui, o que vai acontecer com o seu lucro? Isso aqui, tá? Ele vai despencar também. E aí, tem gente que diz, mas uma coisa compensa a outra. Não compensa, depende quanto tá compensando. Não se fie nisso, tá? Não ache que uma coisa sempre compensa a outra, porque não é bem assim. Não é bem assim. Temos mais perguntas aqui, eu acho que eu fui em todas as perguntas da caixinha. Então, Açaí Makers, vou convidá-los novamente para o nosso aquecimento amanhã, tá? Então, nós teremos segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem, porque na outra semana começa a maratona Meu Negócio de Açaí Blindado. Então prepara, porque realmente trabalhar de forma profissional, isso te empodera. Trabalhar de forma profissional faz você trabalhar com mais tranquilidade, em saber que você não tá jogando seu dinheiro no lixo, que você está ganhando dinheiro de fato enquanto você está, tá? Então isso aqui dá mais segurança. Nada, como eu digo, é 100% seguro, tá? Mas você vai ter mais segurança sim no seu negócio, conhecendo o seu negócio, vendo o seu negócio de forma macro, sabendo quais ações você pode tomar, pensando em estratégias para a sua empresa. Nós vamos falar disso também. Então, pé no chão, um passo de cada vez e com muita responsabilidade. Beleza, Açaí Makers? Então, vamos nos encontrar daqui a pouco nos stories. E até mais, e até amanhã. Novamente, o YouTube aqui descarregou. Tá bom, gente? Mas amanhã estamos aqui novamente. Um beijo, tchau, gente. Até amanhã.